As normas sociais. Precisamos namorar, de preferência com um homem. Tem que ser com um homem, na verdade. A gente precisa casar, ter filhos. Essa baboseira toda. Mas e as pessoas que não se atraem, né? Nem pelo homem, nem por mulher? Hoje a gente vai falar sobre a assexualidade. Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu sou a Fran. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto polêmico. E eu já vou usar como base o que me fez escrever esse roteiro, que me fez vir falar com vocês no vídeo. Foi o livro Não é Amor. Não lembro o nome da autora, tá aparecendo na tela pra vocês. A gente vai falar sobre esse livro, mas calma que não tem spoiler, tá? Pode assistir bem tranquilo. Se você se interessar por essa gracinha desse livro, por favor, adquira ele, que ele é incrível. É um romance muito lindo, apesar de ter escrito que é sem amor, né? É um livro maravilhoso, lindo, 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 lindo. É um dos melhores livros que eu li esse ano, talvez seja um dos meus livros favoritos. É muito lindo, mesmo. Adoro. Muito, muito maravilhoso. Enfim, bora pro vídeo. Recentemente eu li esse livro e já digo de cara que o livro é ótimo e já deixo de indicação. No livro, a garota principal sai do ensino médio e daí ela vai entrar pra faculdade. Eu não lembro qual faculdade que ela ia fazer, mas ela entrou pra faculdade. Ela sempre teve essa pressão absurda para que, de todas as pessoas, para ter um relacionamento, principalmente do pai e da mãe dela, mas também teve uma amiga que fez esse papel tentando ajudar, mas enfim. Até que nesse momento ela começa a se forçar a ter experiências amorosas, o que também não deu certo. Até que ela conhece, né, dentro da faculdade, com alguns amigos, a sexualidade. O livro é lindo, como eu já disse, em muitos, muitos aspectos. Ele faz pensar sobre os diferentes tipos de relacionamentos das nossas vidas. E como a gente é ensinado, principalmente as mulheres, como as mulheres são ensinadas a priorizar o relacionamento romântico. Sempre o relacionamento romântico, acima de todos os outros relacionamentos da nossa vida. Até a gente normaliza a ideia de deixar nossas amizades de lado agora. Porque conseguimos o nosso troféu. O maior troféu que uma mulher pode ter é um relacionamento. Um relacionamento com um homem. A validação finalmente acontece. E estamos em rumo de cumprir o nosso papel social, que é casar, ter marido, filhos. E isso é tudo que importa. Mas e para as pessoas que não se importam tanto assim com ter um relacionamento? Eu conheci a sexualidade muito cedo e me fez entender muita coisa sobre mim na época. E era muito pouco falado, acho que isso era 2017, menos. Eu acho que eu tinha uns 15 anos ainda. E ali eu me compreendi dentro do espectro, eu não sei qual que é o termo certo, da sexualidade, né? Tem muita coisa dentro da sexualidade. E uma delas é a demissexualidade, que é a que eu me entendo, né? Isso me fez respeitar muito dos meus limites quando eu compreendi. Aqui no canal a gente sempre fala sobre o papel da mulher dentro do capitalismo, dentro do relacionamento, como é importante para a mulher a heteronormatividade, como o capitalismo se beneficia e muito dessa norma de família, que não é por acaso, como uma comunidade LGBT ameaça essa norma, e a gente faz parte da comunidade LGBT também, e a gente rompe com esse papel de reprodução, que a gente precisa assumir, todas as pessoas da comunidade LGBT. Essa família patriarcal beneficia o capital. Por uma família heteronormativa reproduz, porque essa família reproduz mão de obra barata e mão de obra reprodutiva dentro do capitalismo. O papel dela, a função dela é reproduzir. E assim, é claro que é muito tosco pressupor que casais LGBT não têm filhos ou não podem ter filhos. Eles podem sim reproduzir. Eu acho que as pessoas não compreendem muito bem como funciona a dinâmica LGBT, né? As identidades de gênero e tudo mais. Mas a que interessa ao capitalismo? Corpos que não reproduzem, corpos que são descartáveis. Para que eles interessam dentro do capitalismo? Além que eles são jogados na marginalidade da mão de obra barata,
Mas ainda assim, idosos, pessoas doentes, pessoas com dependência química, PCDs, autistas, LGBTs, são corpos que não reproduzem. Não reproduzem como elas deveriam dentro do capital. Logo, se esse corpo doente, se esse corpo não reproduz, ele não serve de nada. Talvez, como eu disse antes, talvez sirva de mão de obra barata, mas ainda precisa reproduzir. E quando um corpo se torna não reprodutivo, é aí que a gente vê como o capitalismo descarta esse corpo. Como o sistema capitalista, como para a estrutura do capital, esse corpo precisa ser descartado, precisa ser deixado de lado. E isso é todas essas coisas que eu coloquei aqui. E daí quando a gente pensa quem é que cuida dessas pessoas, a gente também acaba pensando sobre as mulheres. Assumem esse papel do trabalho de cuidado com idosos, para o trabalho de cuidado com pessoas em situação de dependência química, pessoas PCDs. Quem ocupa esse cargo de trabalho, que não é remunerado, e eu sempre vou bater nessa questão, que é um trabalho não remunerado, e esse livro me fez pensar sobre todas essas coisas. E eu achei muito legal poder voltar a falar sobre o livro aqui nesse perfil. Falar sobre a sexualidade, falar sobre minha sexualidade, que é uma coisa que eu não falo muito também. E também eu quero trazer mais um ponto, pra finalizar, como... Lembra lá no começo desse vídeo que eu falei sobre como a gente é ensinada a priorizar um relacionamento romântico a um relacionamento de amizade? Isso se torna muito perigoso, e é muito perigoso, é muito violento para a mulher, né? A partir do momento em que a nossa base, a nossa rede de apoio, a gente deixa de lado por causa do relacionamento, a gente acaba se colocando em risco também. Porque a partir do momento que a gente se isola, a gente não consegue compreender que às vezes algumas violências que as mulheres sofrem, que a gente pode vir a sofrer, não vão ser alertadas. A gente não vai entender aquilo como violência. Então até nisso acaba beneficiando os homens agressores, acaba beneficiando essas coisas. Então eu quero deixar de alerta, nunca deixar suas amizades de lado por causa de relacionamento. Por que é que esse relacionamento romântico é mais importante do que uma amizade? Sabe? Além de ser perigoso, é egoísta. Além de ser egoísta, é tantas coisas, assim, e a gente é ensinada a isso. Muitas vezes a gente faz, muitas vezes eu também já fiz, e foi um erro enorme na vida. Porque a gente pode ter outros relacionamentos na nossa vida que não permeiam essa lógica, que não permeiam a lógica de atender um papel social também, né? Eu acho que tudo isso tá muito bem ligado. E eu achei muito interessante, enfim, organize-se, classe trabalhadora, organize-se, mulher. A gente não tem nada a perder na Revolução Socialista, a não ser os nossos grilhões. Até a próxima, camarada.